foi boa essa pergunta. O que acontece? Inclusive, isso aqui, pega a caneta e papel aí para você anotar isso aí. Bem quando o TikTok começou, eu achava que ele era parecido com o YouTube a título de entrega. Porque no YouTube, na época antes de inventarem os shorts, ele era assim, todos os inscritos que você conquistava era seu. Os inscritos... Centralcast, oferecimento Ser Alimentos, convida você a descobrir a arte de saborear tradição, desde a carne seca até a linguiça cuiabana. Ultrafios, recupere sua autoestima com a Ultrafios Transplante Capilar, seus fios e sua confiança restaurado. Bom dia, boa tarde, boa noite, tá começando na sua telinha mais um episódio do Centralcast, diretamente do centro da América do Sul, trazendo para você sempre um assunto muito interessante. E hoje não poderia ser diferente, mas antes de apresentar o convidado de hoje, quero pedir para você, dedinho no like, se inscreve, compartilha, aciona o sininho, deixa seu comentário lá também. É uma forcinha assim, você só mexe o seu dedinho, não te custa nada, mas pra gente é uma força enorme. E eu tenho aqui na minha frente o Léo Camarinho, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Murilo. Obrigado por doar um pouquinho do seu tempo aqui. Ele que é produtor de conteúdo no YouTube, empresário também, já trabalhou com jornalismo também, roteirista, e é um cara que conhece muito bem, vive aí um tempo já na internet produzindo conteúdos, e a gente, bem dizer, a gente se conheceu hoje, trocamos umas ideinhas, deu match de ideia, falou, vamos fazer um podcast? Estamos aqui, cara, muito obrigado, viu? Obrigado você por ter me convidado, né? Eu fico feliz por estar aqui compartilhando aqui das ideias que sempre me fez motivar. Assim, o que mais eu gosto de fazer é isso, cara, produzir conteúdo. Sim. E aí conversar com alguém que também gosta de fazer a mesma coisa que a gente. Sim. Bom demais, cara. A gente estava meio que no começo do nosso papo, hoje pela manhã ainda, né? A gente chorou um pouco as pitangas das dificuldades que é viver nesse ecossistema, vamos dizer assim, da internet, de produzir conteúdo. Mas tem um lado do propósito, né? Que é levar informação, levar conhecimento, e eu acho que é isso que nos motiva, né? Acho que é isso que é o que a gente tem em comum aqui nessa questão, né, cara? Sim, é uma coisa que eu gosto muito, né? Além de levar a informação, né? E no meu caso, eu gosto de gerar muito conteúdo de entretenimento. Sim. Cara, desde criança, eu sempre quis, assim, trabalhar como ator, como apresentador, como qualquer coisa que pudesse assim mostrar minha arte, e tipo assim, mesmo que em Cuiabá na época, eu tenho aqui 41 anos de idade, uns 30 anos atrás, não existia nem internet. Sim. Né, cara? Isso e aí já sempre. E uma coisa curiosa que eu sempre falei para as pessoas assim que me perguntam, cara, eu sonhava, e nos sonhos meus eu subia créditos, cara, como se eu estivesse atuando dentro do sonho. Como se fosse um final de um... Exatamente. Massa, cara. Tipo assim, e assim, eu comecei na época do discado até mesmo, quando lançou o YouTube, eu já comecei os meus primeiros vídeos gravados naquelas, tipo, mais antiga do que a TechPix. Aquela Cyber quadradinha. Acho que do próprio celular, às vezes, a primeira câmera que surgiu. Anos 2000. Eu falei, caraca, eu comecei ali, aí parei um tempo, né? Porque não tinha ninguém que pudesse, assim, de alguma forma, sonhar o sonho que você sonha. Porque a galera não... Tipo assim, meus amigos queriam, eu quero ser jogador de futebol. Outro, eu vou trabalhar como funcionário público, vou fazer um concurso público e tal. Então a galera aqui de Cuiabá estava mais com essa visão. Foi agora, recentemente, que eu comecei... ver na internet aí muitos cuiabanos, cara, com canais de humor massa aí. Eu falei, caraca, tá mudando isso. Sim. Mas foi agora. Verdade, bem recente, né? Eu acho que isso foi para mim, mas eu acho que para muita gente a pandemia, o isolamento que fez as pessoas consumirem muito material pela internet, eu acho que deu esse boom, né, cara? A pandemia, na questão pessoal, ela mexeu muito com o meu psicológico, né? Então, eu tive a impressão, você pode dar o seu testemunho, mas que alguns dias depois, durante a pandemia, rapidinho parecia que eu já tinha zerado o streaming, parecia que eu já tinha zerado o YouTube. Eu comecei a... Eu absorvi tanta coisa que a pouco nenhuma me
sabe? Me satisfazia mais, entendeu? E aí que eu também, e vendo, por exemplo, um podcast como o Flow, Podpah surgindo, e feito de uma maneira muito simples, com pessoas que não tinham nenhum preparo para aquilo, eu falei, cara, eu acho que eu consigo fazer isso. Isso é podcast. Isso. Aí veio esse insight, né? Acho que eu consigo, ainda foi com amigos ainda, né? Mas nesse período eu tive depressão, eu fiz uma cirurgia, né? A pandemia, eu ressignifiquei muita coisa na minha vida e eu acho que daí também as pessoas que sobreviveram, vamos dizer assim, à pandemia, eu acho que foi um dos impactos que elas, tanto a demanda, acho que as pessoas viram o mercado que a pandemia trouxe, mas também o quanto ela mexeu com as pessoas e fez elas tirar, igual você tinha isso dentro de você, tirar isso do papel, né? Colocar isso, em prática. Inclusive, foi no período da pandemia que isso fluiu melhor para mim, porque assim, em 2017 foi o primeiro projeto que eu iniciei junto com um colega na época, que foi o Fatos Revelados, né? Sim. Que é um tipo de canal parecido com Fatos Desconhecidos, que é para falar sobre parapsicologia, ufologia, fenômenos sobrenaturais, para falar sobre tudo aquilo de mistérios que existe aí na humanidade, né? Sim. Até comprei aquele aparelhinho que você detecta fantasmas. Sim. Eu até cheguei de fazer roteiros para ir no cemitério, ver se eu conseguia registrar alguns fenômenos paranormais. E naquele momento ali, um pouco antes da pandemia, eu não consegui ter sucesso com esse canal. Eu não entendi ainda como que funcionava o algoritmo. Eu estava ainda tentando, apanhando ali, né? E aí, aí parei um tempo, aí entrou a pandemia, 2019 ali para 2020, e o TikTok já estava começando a explodir. Na verdade, ele migrou, né? Ele era um outro aplicativo só de dança, e aí ele passou a ser esse aplicativo que todo mundo conhece aí, que o pessoal gera conteúdo de todo tipo. E lá, por incrível que pareça, isso aqui muitos vão saber agora, com exclusividade, o primeiro conteúdo que eu gerei no canal Léo Camarinho foi de danças e montagens com efeitos especiais, usando músicas da trend do TikTok. E esse vídeo aí, ele foi o primeiro a viralizar no Brasil em 2020. Eu fui o top 1 TikTok nacional. Eu apareci lá no TikTok Brasil como o primeiro. 60 milhões de visualizações em uma época que ninguém fazia isso aí, cara. Sim. Em 2020 eu fiz 60 milhões de visualizações com esse vídeo. Eu zerei a trend. Fiquei entre o primeiro da trend internacional. Primeiro até que quem começou foi um chinês lá. Esse vídeo ainda tá no ar ainda? Ele tá privado, mas consegue encontrar esse vídeo através de um canal paralelo que eu criei, que é o Camarinho Léo. Lá eu coloquei os vídeos, eu reupei os vídeos que tinha dado muito acesso no TikTok nesse canal aí, que é o Camarinho Léo. Aí eu coloquei ele lá, que é uma dancinha que eu faço de montagem, eu danço, Mas é você dançando? É eu dançando, uma trilha, né, que é o Butter Couple. Butter Couple, eu sei qual que é essa música. Aí eu vou dançando e vai subindo partes, vai descendo, na verdade, partes do meu braço e da minha perna, ele vai se encaixando no tom da música, e tem um gato preto que eu tinha que ficava do lado. Cara, isso aí foi, assim, um fenômeno internacional, porque eu lembro que na época tinha famosos como Alok, pediu para me gerar um vídeo dele. Eu tenho um vídeo, inclusive, na conta do Alok no TikTok. O assessor do Alok entrou em contato comigo e falou, cara, a gente vai lançar uma música no Fantástico e eu gostaria que você fizesse um vídeo dessa pegada mesmo aqui com essa música. Aí eu fiz, ele subiu no TikTok dele, no TikTok oficial do Alok. Outro foi um rapper americano, o Saint JHN. Não sei se você conhece o Saint JHN. Não, é Roses, a música é Rose, aquela música assim, eu não sei a letra, mas eu vou tentar aqui, tipo eu fiz uma música deles, compartilharam, cara, no TikTok dele, eu não lembro a letra, eu sou ruim, mas cara, eu lembro dessa melodia aí. Você vai mandar pra nós pra gente colocar na edição. Isso, e cara, viralizou tanto que assim, os japoneses, o pessoal ali da Indonésia, o pessoal da Ásia,
tudo entrava em contato comigo. Tipo, quando eu comentava, os caras falavam assim, cara, olha quem comentou. Os caras faziam vídeo em cima do meu comentário, de tão famoso que tava. Essa foi a primeira conta que eu fiz. Sim. De dancinha, em 2020. Aí eu comecei a gerar mais conteúdo desse tipo. Eu falei, cara, não é bem o que eu quero fazer, cara. Mas assim, o que aconteceu subsequente a isso foi mantendo esse sucesso, assim? Então, foi indo legal? Foi boa essa pergunta. O que acontece? Inclusive, isso aqui, pega a caneta e papel aí para você anotar isso aí. Bem quando o TikTok começou, eu achava que ele era parecido com o YouTube a título de entrega. Porque no YouTube, na época antes de inventarem os shorts, ele era assim, todos os inscritos que você conquistava era seu. Os inscritos era seu público. Entendi. Ou seja, tudo que você posta é entregue 100% para o seu público. Se você tiver 1 milhão de inscritos no longo, naquela época, você ganhava dinheiro pro resto da vida, cara, com aquele público seu. Sim. Aí surgiu o TikTok, eu com aquela mentalidade de youtuber. Falei, porra, cara, e ganhei 250 mil seguidores em uma semana no TikTok. Agora eu tô famoso, vou ganhar dinheiro, vou estourar, tô feito na vida. Vou bamburrar. Aí eu peguei, cara, falei assim, aí comecei a gerar conteúdo parecido. Aí, pra até responder a sua pergunta, né, tipo assim, qual momento, né, que eu mudei de conteúdo, foi essa pergunta, né? Sim. Eu passei a gerar um conteúdo diferente, tipo assim, mais falando sobre o meu cotidiano, tipo um lifestyle. Achando que... Quase que um vlog. Isso. Achando que o TikTok ia entregar assim como o YouTube entrega. E ali eu me ferrei legal. O que acontece? Eu flopei minha conta. Eu não estava entendendo e não tinha peritos para poder falar, ninguém entendia. Ainda não tinha quem falava disso abertamente, né? É porque ninguém entendia como que era o comportamento do TikTok. O algoritmo que não entrega... Era muito no começo, né, dele? Era muito no começo. Aí eu falei, pô, cara, mas não tô entendendo, eu tô com 250 mil aqui, pra quê? Meu conteúdo não sobe. Aí eu começando a analisar, estudar isso aí, eu percebi que a entrega... ela não é feita, tipo assim, como o YouTube fazia antigamente. Assim, ó, você tem 1 milhão, eu vou entregar para esse 1 milhão aqui. Ou pelo menos 20%, 30% do seu público. O que eles fazem? Você gera um conteúdo no TikTok, nicho, porque ele só entrega de nicho, tem isso também. Você fez um conteúdo de nicho, que pertence a você já está acostumado a fazer aquilo, ele vai entregar no For You, que é uma camada de filtro. Tipo como se fosse um espaço que ele vai entregar para 4 pessoas. Se essas 4 pessoas assistirem acima de 5 segundos, ela entrega para mais 10. Aí ela entrega para mais 15. E assim ela vai aumentando. Uma espécie de pirâmide, né? Isso. Aí ela vai aumentando o número de entrega. Ou seja, você pode estar com 0 seguidores e viralizar um vídeo. Entendi. Você pode estar com 1 milhão de seguidores e adquirir 5 visualizações, cara. Isso aí na época era incompreensível para mim. Entendi. Eu não conseguia entender essa lógica. Né? Tá repetindo aqui, no YouTube era diferente. Você tem 100 mil, é para 100 mil que você vai entregar no longo. Então você conseguia retroalimentar o seu público sempre. Você gerava um vídeo, você sabia que ia dar 80. Você gera um vídeo, você sabia que ia dar pelo menos perto daquilo que você tem de inscritos. Sim. Isso acaba sendo muito bom para, sei lá, publi, essas coisas. Você é mais valorizado, né? É bom para publi, é bom para você manter a sua vontade de fazer conteúdo, porque hoje tá foda você gerar um conteúdo e você pensar e falar assim, cara, eu tenho que me sacrificar. Cara, para um vídeo meu subir, eu faço 20. Aí eu analiso as minhas expressões faciais, aqueles vídeos que eu faço em off. Aí eu analiso o tom da minha voz. Aí eu analiso o texto. Aí eu falo, não, falhou aqui. Meu zigmático falhou. Cara, é uma análise... Você filtra, né? Para aquilo que você solta é um fragmento do tudo que você, né? Um conteúdo enorme que você fez. Aí você tem às vezes o seu próprio senso crítico, porque a gente é muito crítico com a gente, né? A gente descarta 1000 coisas, porque a gente se conhece e fala, nossa, a minha dicção ficou horrível. Mas essa pose que eu, né? Essa palavra,
E às vezes coisas que ninguém tá reparando, só a gente que repara, né? Exatamente. E antes de subir, eu descarto aí uma média de 20 vídeos, né? Aí as pessoas pensam assim, poxa, mas e se você for analisar de fora, você fala, porra, mas eu não tô vendo nada de errado nesse vídeo aqui. Parece que tá bom. Mas inconscientemente a pessoa rola, porque você tem apenas 3 segundos para você pra travar pegar, essa pessoa, mas é inconsciente, cara. É como se fosse... Você já assistiu aquele filme do MIBs, Homens de Preto? Quando o cara aciona aquele flash e você deixa o cara ficar atônito. O travamento de conteúdo é como se fosse... Você cria uma catatonia na pessoa. E eu consegui descobrir isso, que assim, os primeiros segundos tem a voz, que precisa meio que hipnotizar, o vídeo em si, tudo é um conjunto. Passou dos 4 segundos ali... É extrasensorial, já era. Né? É inconsciente. Aí foi muitos vídeos fracassados até eu pegar esse jeito aí. Agora, às vezes, eu quero cumprir uma tabela, por exemplo. Cara, mas eu vi que um colega meu ainda perguntou isso pra mim. Eu falei, porra, por que tem vídeo seu que bate 1 milhão e esse vídeo aqui bateu só 2 mil? Eu falei, eu vou te explicar. Eu preciso cumprir tabela pra mim não ficar flopado. Mas como assim? Eu preciso gerar conteúdo. Sim. Às vezes eu tô cansado. Às vezes eu tenho que ir pra empresa. E aí eu preciso gerar um conteúdo. Eu tô sem tempo, eu gerei o conteúdo. Eu olho Você assim, tem que cumprir a tabela ali, né? Eu olho aquele conteúdo e falo, puta merda, cara, ficou ruim. Ah, vai assim mesmo. Porque você tem que cumprir uma demanda Isso, ali, tem né? que cumprir uma demanda. Então eu já sei que aquele vídeo não vai subir. Eu sei que aquele vídeo não vai subir. Sim. Às vezes, quando eu tô com tempo, sabe o que eu faço? Alguns seguidores até percebem. Eu vou lá e faço um outro daquele mesmo conteúdo ali. E isso, muitos criadores grandes fazem isso aí. Só que os caras não falam, né? E pega aquele mesmo conteúdo e refaço. Entendi. Porque eu sei que o assunto é bom. Dá pra explorar ele melhor. Tanto né? é que aquele que você falou, que é de Bombaim, de Mumbai no caso, que é do Dakma, que é aquele local lá onde os mortos ficam, que lá eu fiz 2 que foi postado, flopou. Sim. Fiz outro, flopou. Apaguei e fiz outro. Eu vi que não estava subindo, porque assim, eu subi, aí eu vi que o algoritmo não estava entregando. Eu falei, porra, cara, mas o que tá pegando? Eu fui lá na análise e comecei a analisar a linha do tempo. Aí eu vi que as pessoas estavam pulando no 3 segundos. Aí eu percebi que o meu sigmático estava causando como se fosse uma certa de inconsistência, como se você estivesse falando sem propriedade. Você diz na sua atuação no vídeo. Só que eu não tinha percebido. Aí eu olhei na linha do tempo, porque quando você não consegue analisar assim, você vai na análise da linha do tempo e vê o time onde as pessoas estão parando de assistir. Aí você para e trava exatamente no vídeo ali, você olha o vídeo e vê o momento. E aí você sabe. Pode ser o seu sigmático, pode ser o assunto. Uma falha na voz, tipo assim, você está falando assim, poxa, gente, ó, isso aqui são corpos. Acabou, não sobe. Entendi. Isso aqui são corpos. Esses são corpos. Isso que você está vendo aqui são corpos. Você tem que ser mais contundente. Cara, é impressionante, cara. É um negócio... E eu me apaixonei por isso aí. Mas só que você tem que estar com a cabeça boa. Você tem que ser, tipo assim, quase que um psicopata para gerar conteúdo. Cara. Entender de talvez neurolinguística, né? Para se ajudar, né? Sim. Aquele povo que tá lá no meio da mata filmando descalço, não sei o que e tal, e pá, e vira. Eu vou te explicar. Aquilo ali também... Eu comecei a assistir isso ali. Aquilo ali tem a ver... mas tem. Aquilo ali tem a ver com a popularidade do cenário. Pelo fato de o cenário ser tão simples, e a pessoa ser tão autêntica ao extremo. Isso já é. Ela chama atenção e não precisa ela ser boa demais, porque automaticamente toda aquela questão enraigada com a forma que ela faz, o cenário que ela tá sofrido, aquilo ali atrai demais. Sim. Esses daí é que a gente se propõe a fazer um negócio quando a gente quer levar informação, seja ela importante para a sociedade ou não, já ficou mais difícil. Por isso que eu admiro muitos produtores de conteúdo, né, que se propõem a fazer uma edição complexa. Cara, eu vejo umas edições assim de uma galera que faz uns conteúdos, né? Tenho certeza que você vê também. Você fala, caramba, e aí você vê assim o engajamento da pessoa dá dó, cara, assim, sabe? Cara, você... Não, o engajamento de quantas pessoas pelo nível de produção, de entrega. Às vezes tem até uma coisinha outra que tá tosca, mas você sabe como que é difícil gravar, tá na frente de uma câmera, sim. né? Que não entrega.
E não entrega tanto. E aí não entrega. Cara, isso que ele falou, Gisele, foi exatamente aquilo que eu falei pra você. Sabe o que acontece? Eu tava seguindo o Gaveta. O Gaveta é um dos produtores de conteúdo. Pra caramba. E aí eu falei, porra, cara, que tristeza. Porque eu sempre tive o sonho de encontrar uma galera pra gente fazer um curta-metragem. Eu sempre quis fazer um curta-metragem de terror. Sim. Eu sempre quis fazer um curta-metragem sobre Sete Além. Inclusive, o cara que escreveu Sete Além, o cara que é proprietário do Sete Além, não sei se você já ouviu falar nesse termo aí, Já. são dos mundos paralelos, que é o Luciano Melite. Eu tenho contato dele, já conversei com ele abertamente. Ele falou que ia lançar um Você filme. fez conteúdo, né, também. Eu fiz um conteúdo sobre Sete Além e na época eu queria escrever algo sobre Atrium, que é um mundo paralelo que eu inventei baseado em Sete Além, para criar um curta-metragem de terror. Aí eu sabe o que me desanima? Exatamente isso que você falou, cara. Eu tava vendo lá o Gaveta e outros produtores de conteúdo com extrema qualidade em edição, produção, 3D, modelação, pesquisa assim, nossa, mano. uma porrada de coisa. E aí você vai ver os views do cara, 50 mil, 70 mil. Sim. Falei, cara, que tristeza. Tanto é que, exemplo disso, quando esse canal que eu falei pra você que eu iniciei lá atrás, o Fatos Revelados, tinha uma produçãozinha boa pra época. Não subia. Sim. Não subia. O Fatos Revelados você ainda tá fazendo? Não, tá parado já tem uns anos aí, cara. Uns 2, 3 anos, hein? Agora seria interessante. E foi muito bacana, talvez. Você tem que considerar, reativar. Sabe o que acontece? O problema do Fatos Revelados? Vocês falaram de uma coisa interessante. Hoje a gente está vivendo momentos muito esquisitos. Primeiro que se apresentou-se mais assim fenômenos OVNIs e UAPs, né? E as pessoas têm falado mais sobre isso. As pessoas estão assim mais antenadas, né? Antenadas e prontas, parece que elas querem ouvir sobre isso aí. Até as pessoas mais céticas, né, que não acreditavam nisso aí. E talvez fosse realmente o momento, sabe qual que é o meu medo? É começar algo do tamanho de Fatos Revelados e não dar certo. Entendi. Por quê? Porque assim, o Fatos Revelados foi produzido, foi idealizado para ser para longos. Em uma época que não existia curtos. Sim. Né? Então teria que redesenhar, é uma ideia, né, que dá para pensar. Comprimir ele, né? Isso, é porque agora também estou com um projeto do Léo Talks, né? Sim. Tem também o Léo Camarinho, que é o canal de notícias que eu faço. Sim. Então, assim, o tempo, cara, que é foda. É o tempo, você ter tempo assim para você poder colocar mais uma coisa. Sim. Na época tentei, cara. Você já tentou fazer podcast Já. antes do Léo Talks? Antes, na verdade, do Léo Camarinho. Foi bem na época que eu parei com Fatos Revelados. Na época, quando a gente idealizou o Cupcast com um ex-sócio meu, que acontece? Eu estava pensando, cara, como que eu posso fazer para não ser um podcast parecido com os demais e que eu possa atrair atenção estando em Cuiabá? Porque o maior problema é você estar em Cuiabá. Sim. Apesar de eu ser de Cuiabá, nascido em Cuiabá, tenho orgulho de ser cuiabano, infelizmente nós aqui a gente não valoriza o conteúdo daqui, né? Com certeza. A Então, gente sente isso aí na pele aqui. Então, aí assim, você só é valorizado quando você estoura. Aí vamos supor, Você tem que ser fez um validado filme, lá fora para você isso ser... acontece, eu já vi muito isso. Depois que você foi... Aqui não, tá na música também. Mas, por exemplo, se você estoura localmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, eu já cheguei de ver, eles dão mais valor. É diferente daqui de Cuiabá. Não, sim, aqui em Cuiabá, né? Até na música isso acontece. Isso artisticamente. Isso. Artisticamente, A nível no de geral. Brasil, eu sou músico, por exemplo, tem bandas que eu aprecio que viraram sucesso internacionalmente para depois ser Valorizado aqui. É um problema da região, porque na minha região não é assim, o povo valoriza. Não, sim, muito, mas é mais aqui, Gisele, infelizmente. E acho que é por isso também que quando eu comecei a gerar conteúdo, até voltando à questão do Cupcast, que foi aquele podcast que eu iniciei lá e por isso que até não deu certo, o meu sócio ele era um pouco travado. Eu falei, cara, sabe o que a gente tem que fazer? A minha ideia. A gente tem que entrevistar prostituta, cara. A gente tem que entrevistar essas... tipo, pessoal marginalizado, né? Tipo a prostituta, entrevistar a drag queen, o pessoal mais assim polêmico e tal, porque se for para mim entrevistar a dona não sei quem, que é dona de uma padaria. Se eu for entrevistar porque existe muito sobre a questão do quem você entrevista para o podcast subir nacionalmente.
né? Até localmente, se você fizer um podcast polêmico... Nós temos um exemplo aqui que é gravado aqui, não sei se eu vou falar do Quilila Cast. Quilila entrevista garotas de programa e assuntos relacionados. E ele acho que é um dos podcasts maiores do Brasil nesse tema. E ele grava aqui. Então, as meninas vêm de fora aqui para dar entrevista para ele, porque elas são criadoras de conteúdo para sites de conteúdo adulto, né? E para elas é muito interessante, é uma vitrine para elas. Então elas vêm para cá. Elas pagam passagem, vêm para cá e gravam. Para você ter uma ideia, isso é uma visibilidade boa para elas de cliente, né? Ele já tem mais de 200 mil seguidores e na casa de visualização, mais de 30 milhões. Então, e tipo assim, quando que ela começou esse podcast? Esse podcast já tem uns 3 anos. Então, aí eu estava tentando isso lá atrás. Ela então conseguiu... É o Roberto Quilila, na verdade. Então, ele conseguiu ter o feeling de conseguir perceber isso, porque de fato ele não se denomina um podcast local, né? Não. Ele nem fala Cuiabá. Então, aí que tá. O segredo. Não, mas é igual eu agora, que todo mundo tá sabendo que eu sou de Cuiabá. Sim. Mas aí o que acontece? Eu ainda continuo gerando conteúdo nacional e preservando a minha cultura. Eu sou cuiabano, tô aqui, moro aqui, gosto de Cuiabá. Só que, infelizmente, quando você foca em Cuiabá, o público já não assiste. O público daqui em si já não... Isso. Não, vamos dizer assim, não faz jus a esse material, vamos dizer assim. Aí já não vai consumir. Isso, aí tem um algoritmo que não vai entregar nacionalmente. Sim. Não entrega. Ele vai entregar para o público daqui. Ou seja, seu alcance está limitado ao número de habitantes. E aí, como que você monetiza um canal assim? Sim. Porque eu, por exemplo, só no mês passado, no Instagram, eu tive 20 milhões de acessos no Léo Camarinho. Em um mês. 20 milhões em um mês no Léo Camarinho no Instagram. Facebook, mais ou menos essa média. Então, eu sou monetizado no Facebook, no YouTube, no TikTok e no Quai. Sim, legal. Então, assim, e tudo de vídeos, cara, que eu preciso, tipo assim, bater 10, 15 milhões por mês para ganhar assim pouco. Uhum. Agora imagine eu tendo que gerar essa visualização aqui para mim ganhar uma grana. Eu não vou ganhar dinheiro com monetização. Primeiro que aqui a nível de Cuiabá você não vai bater os milhões, né? Não bate os milhões. Bate os milhões. É coisa de 50, se o assunto... 100 mil, isso. Talvez. Exatamente. 100 mil é muito, você já tá, ó. E assim, e sabe quem que consegue às vezes bater sendo local e falando de coisa local? E isso aí foi fora da bolha, só que é da política, é o prefeito. Eu tenho percebido, eu analiso redes, né? Eu entrei na rede dele e fiz uma análise. O que ele fala, às vezes, mesmo sendo para o local, a forma que ele fala e gera a polêmica, a forma que ele gera a polêmica, ele atrai público externo. Sim, muitos público externo. E o próprio hater assiste. Porque olha o absurdo que o Abílio falou. Eu não votei no Abílio. Eu falei, vou ver qual que é a nova do Abílio. Aí tira meme. Aí confirma o que eu achava, né? Então, exatamente. Tipo assim, quem gosta e quem não gosta, vê. É porque, no caso, assim, mesmo sendo ruim, o que acontece? A forma que ele gera, ele atrai hater e não hater, usando ali o conhecimento em algoritmo, porque ali ele conhece, ele entende algoritmo. Você acha que não é orgânico? Porque ele é polêmico naturalmente. Então, o que acontece? Existe essa dúvida, inclusive, não só com ele, como outros políticos nacionais, sobre a questão do ser ou não orgânico, né? Tem como fazer uma análise da quantidade de inscritos e para você saber o que... Cruzar esses dados aí. O dele ali não é tanto a ponto de falar assim, tem uma técnica ali. Está sendo pago, talvez impulsionado. O dele, talvez não. Mas outros nacionais que, tipo assim, fica discrepante, tipo 700 milhões, quase 1 bilhão, aí você fica naquela dúvida, porque da onde que veio esses 700 milhões? Só no Brasil tem 200 e poucos milhões de habitantes. Então, quer dizer, tem pessoas de língua portuguesa de Portugal assistindo isso aí. Mesmo que, por exemplo, você pode considerar que a pessoa vai assistir mais de 2 vezes o mesmo vídeo. Computa.
Mas por que o cara vai ficar assistindo ali 2, 3, 4 vezes o mesmo vídeo? Sim. Um vídeo informativo. Ainda mais hoje em dia que um assiste, ele já fica batido rapidinho, já vem outro por cima, né? Hoje em dia é um excesso então, de... quando existe um número muito discrepante, a gente fica com aquela dúvida assim, mas será que isso aqui não é... Né? No caso do Nicolas ali, que houve uma dúvida ali, se eu não me engano, teve um vídeo dele que bateu mais de 700 milhões. Mais de 400, por aí. E aí você fica com essa dúvida. No caso do Abílio, não. O Abílio, ele entendeu como que funciona. Sim. A hora que você vê ele gerando... quem é gerador de conteúdo já percebe outro gerador de conteúdo. Entendeu? Já fica com o olhar já treinado, conhece. né? E aí já sabe que ele ali, ele domina. Entendi. Ele domina a técnica. Então, assim... Ali ele conseguiu, respondendo a questão do tipo assim, ele é local, mas ele conseguiu, é porque o que ele fala, às vezes, interessa para quem quer saber e que não esteja aqui, né? E ele já teve, né, uma projeção nacional da época que ele foi deputado federal, né? Então, também, como ele marcou um pouquinho nacionalmente, assim, né? As pessoas conhecem, naturalmente isso acho que ajuda também, né? Ajuda também. Assim, por exemplo, teve um vídeo aí que apareceu para mim, mesmo assim, eu não sigo ele, mas apareceu para mim uma que ele tá ali no centro ali, cuidando do fluxo da rua lá e tal, ele entra dentro do ônibus, ele faz o ônibus, dá o contorno para ir lá no ponto de ônibus e faz todo aquele negócio. Eu falei, cara, o cara é bom para ganhar engajamento. Aquilo ali, por exemplo, eu vi nos comentários, porque eu sempre entro nos comentários para perceber quem é o público. Sim. Tem muitos de fora, cara, que assiste por conta desse jeito dele gerar conteúdo aí. Aí, entendeu? Que interessante que a gente estava falando em analisar, né? Analisar os dados, né? Aí você pensa assim, vamos falar digamos que a equipe dele lá que vai analisar isso. É bom para a popularidade dele, mas às vezes o fato dele gerar o engajamento na rede social de fora não quer dizer que traduz em eleitor também, porque o de fora não é voto. Não vota aqui, né? Então, é muito complexo, vamos dizer assim, a equipe dele tem que saber separar o joio do trigo nisso daí, né? Sabe o que eu penso, cara? Eu acho que às vezes complica. Mas sabe o que eu penso, na verdade? Isso aí talvez seja... Isso é uma coisa minha, é o que eu acho, a minha opinião. Eu acho que ele está tentando, talvez, ganhar uma repercussão de fato dessa forma nacional, como o Bolsonaro fez. Bolsonaro fez isso na época do Rio de Janeiro, quando ele era deputado, ele era famoso lá. Antes das redes sociais. Isso, antes de tudo. Então ele começou. E aí você vê, tipo, o Serginho Meneghelli, que foi o prefeito da cidade de... Eu esqueci agora. Não, ele... cara, eu esqueci. Mas ele era assim, um prefeito que ele estava nas ruas carpindo. Sim. Loirinho, né? Pintando. Então, assim, eu pensei... Acho que é no interior de Goiás, não é não? É interior de Goiás? Sim. Qual que é a cidade lá? Eu esqueci, cara. Sim. Eu lembro dele. Mas é o seguinte, o cara... Você via comentário do Brasil todo no vídeo dele. Cara, esse aqui tem que ser o futuro presidente. Tem que ser o futuro presidente, tem que ser o futuro presidente. Chega um momento em que, por exemplo, já deu para ele na prefeitura, eu quero ser senador, vai ganhar. Eu quero ser presidente, quem sabe daqui a um tempo. Pode ser que... Não estou falando que é o caso, eu falo assim, é a mesma estratégia. A estratégia. Entendeu? Se a ele estratégia quiser é a mesma. galgar, né? Isso. Então, aqui ele já tem uma popularidade. Dentro desse sistema que ele usa, pode ser que ele fique mais famoso a ponto de ganhar alguma coisa fora. É só o que eu acho. Não, mas pode ser mesmo. É só Não questão deles... Só que ele está indo para o lado negativo, pelo que eu vejo na rua. Do Abílio, né? No caso, né? E aí, mas é muito complexo ainda mesmo a gente vendo dessa maneira. Eu também vejo um pouquinho, mas por outro lado, né? Você tem o exemplo do Bolsonaro, né? Que virou aí, né? Sim, cara, e é uma coisa assim, eu não me posiciono mais politicamente, né? Há muito tempo. E conforme você vai lendo, vai estudando, vai pesquisando, você vai pensando assim, poxa, no final das contas, eu fico assim, cara, mas no final das contas, parece que tá todo mundo assim meio que no político, no caso. Parece que todos eles têm uma certa intenção. Tipo, ganhar dinheiro, é óbvio, mas enriquecer e não tá muito preocupado com o povo, cara. Eu fico pensando nisso. Então eu vejo situações, cara, que eu falo, pô, cara, esse cara realmente tá falando isso mesmo?
Aí é de um lado, é do outro, aí as pessoas ficam me insistindo em querer que eu me posicione lá nos vídeos, por exemplo. Mas aí fala que eu sou centrão, que eu sou neutro, que eu sou... Falou, cara, não é bem assim. Ó, eu identifico isso, sabe com quem? Um cara que é muito cobrado a se posicionar. É um cara que para mim é uma referência, é o Igor do Flow. Eu tive a oportunidade de entrevistar ele uma vez, não aqui, né? Eu fui até ele e tal. Pena que foi muito curto, mas, pô, ele é um cara sensacional. Rapidinho deu um match de ideias assim, mas tinha mais pessoas para entrevistar ele, não pude. Acho que tive uns 8 minutos só com ele, assim, mas pô, que cara 10, né? Então, as pessoas cobram muito ele para se posicionar, mas eu entendo a posição que ele tá ali, dele tentar, mesmo que ele tem a posição dele intimamente ali, né? Mas quando você vai abordar os lados que ele abordou, os dois lados, vamos pegar no período da campanha presidencial, na Prefeitura de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo, ele entrevistou todos os presidenciáveis, né? Eu acho que é importante ele tentar... Eu entendo os que se posicionam, mas se você posicionou, você tem um preço que você vai pagar. Né? Todos que se posicionaram pagaram esse preço. E eu entendo que tem um cara como ele que quer circular de todos os lados. É dessa maneira também que eu tento me posicionar. Cara. Eu, por exemplo, aqui eu tive já 2 vezes, é até bom que isso aqui fique registrado, eu entrevistei 2 políticos seguidos que desceram a lenha no Mauro e no Abílio, que são oposição a eles, que é o Emanuelzinho, filho do ex-prefeito, né? E o Pedro Tax. Foram entrevistas muito bacanas. Mas eu tenho que tomar um cuidado agora, eu tô tentando entrevistar alguém do outro lado para eu não ser taxado que eu sou desse lado, entendeu? Tô tentando chegar nesse pessoal aí, você que conhece a galera do jornalismo, me ajude aí para mostrar que eu quero circular, ter uma circulação, uma boa relação com os dois lados, porque eu tento aqui ser o mais inclusivo possível, né? Aqui só não vai passar ideias extremistas, né? Sim. Vamos separar o Estado, vamos separar o Brasil, né? Esse tipo de coisa a gente não vai... Ou algo que... Alguém tem alguma proposta que fere a democracia. Esse é o limite nosso aqui. Mas agora eu estou tentando entrevistar alguém do outro lado. Entendi. Já tem pessoas do outro lado engatilhadas para entrevistar, mas eu falo assim, espera um pouquinho, que se eu entrevistar mais uns 2 daqui mais à esquerda... O pessoal de lá vai virar a cara para mim e vai achar que eu peguei um lado. Entendeu? Então eu vou tentar ainda aí falar com o pessoal. Alguns me respondem, mas eles são que nem bagre ensaboado. Alguns políticos já me responderam. Eu entendo também que tem a agenda política, que não é nada fácil, né? Mas eu estou tentando... O Igor, para mim, é uma boa referência disso daí. É bom, às vezes, você se colocar o mais em branco possível, assim, para, né, você... Tipo assim, você vai ouvir o fulano, tenta apagar o seu posicionamento, deixa... Né, não... Exatamente. É uma questão muito pessoal de quem vai entrevistar ali, né? E eu vou te explicar uma questão. Por exemplo, além de você ter essa visão que o público vai ter de você sobre, poxa, será que o cara de esquerda só entrevistou políticos de esquerda até agora? Essa é uma esses visão... 2 que eu falei nem são de esquerda, mas como eles são oposição, os outros falam que eles são de esquerda. É porque está polarizado. Então, se você vai contra um, logo você é de esquerda. Se você vai contra outro, logo você é de direita. Então, assim, o que eu vejo? Nesse ponto, as pessoas que estão assistindo acabam tendo esse preconceito aí de que você seja, porque aconteceu de você só entrevistar esse tipo de político. Agora, tem uma outra questão, se você tiver a rede social monetizada, que é o público que te segue e que curte seu conteúdo pode influenciar ou não na entrega do seu conteúdo para um público maior. Consequentemente, você tem um engajamento ou maior ou menor e você ganha menos. Porque teve uma época que eu estava assim... Na verdade, a agência me instruiu a gerar conteúdo político. Eu nunca gerei conteúdo político. E aí, essa agência ela falou assim, ó, fala mais favorável a esse lado aqui, que a gente vai conseguir ver se aumenta a tabela e tal... E eu nunca, tipo assim, teve um político de estimação, alguém. Então, eu
né, me posicionava mais por um lado e tal. E aí eu vi que o meu canal estava começando a ficar com muito índice de rejeição, estava perdendo o número de seguidores, curtidas, visualizações, e também isso estava influenciando nos números, tanto nos números de visualizações, como também no que entrava. Eu falei, cara, sabe de uma coisa? Sai fora, eu vou sair fora disso. Eu vou falar de quê? Do que o povo quer saber. Que é o quê? Fofoca, que eu estava falando muito. Sobre famosos e tal, affair, não sei o quê. Gustavo Lima terminou com a esposa, não sei o quê. Coisa que eu não gosto. Mas que a agência falava, ó, o que tá dando mais é fofoca. Foca em fofoca. Fazendo, será? Fofoca, pode falar. Aí eu começava. Então, eu era muito influenciado também pelas agências. Elas induziam você a produzir esse tipo de conteúdo. Ainda mais o Quai, que contratava. Era um contrato. O Quai não é uma monetização igual o TikTok, que você é monetizado e gera. É um mundo que eu não faço ideia. O Quai, na verdade, ele te você contrata. fala agência, como que é? A agência... A agência é o seguinte, por exemplo, no Quai, há um tempo atrás, eles contratavam você através de uma agência. Essa agência, ela era responsável por todos os criadores que estavam contratados pelo Quai. Não era monetização por RPM como funciona no Facebook, YouTube e no TikTok. Que depois que você alcança certo número de seguidores lá, eles te pagam por 1000 visualizações, né? Sim. No caso, CPM. No caso do Quai, não. O Quai era assim, a agência te faz um convite e você é contratado. E aí fica você dentro de um grupo de agenciados produzindo conteúdo para o Quai, e dentro desse conteúdo você precisa gerar um conteúdo mais específico que eles pedem lá. Entendi. Direcionam. Isso, direcionam. E os conteúdos que eu gerava para o Quai, eu já automaticamente republicava em outras redes, porque senão eu vou ficar perdendo tempo. Crio um conteúdo que já é difícil, subo no Quai. Aí eu vou lá, vou gerar outro conteúdo para TikTok, outro conteúdo para YouTube e para Instagram. Você pega o mesmo e eu pegava o mesmo conteúdo do Quai, que era a minha rede principal, porque ali é onde eu tinha uma receita maior. Pegava o mesmo conteúdo e subia nas outras. E ainda tinha a questão da exclusividade. Você não podia subir em outra rede primeiro. Era no Quai. Primeiro é eles, mas depois primeiro você poderia... Depois eu podia subir nas outras redes. Então, eu vim meio que estragando a minha rede por conta dessa questão do posicionamento, né? E aí, até para não entrar numa questão assim mais complicada, é o que eu acho, né, deixar claro aqui, que partidos pagavam para o Quai. Acho que falei, faz mais para esse lado aqui, ó. Gera conteúdo mais para esse lado aqui, ó. Sim. Entendeu? Mas eu nunca me preocupei em, tipo assim, apoiar um lado, apoiar o outro. O que eu quero é o seguinte, que o Brasil dê certo, que todo mundo consiga ter um ganho bom, se sustentar, ser feliz, e é isso que eu sempre pensei. Sim. Aí eu parei, falei, vou parar com o conteúdo político. Aí eu comecei a reconstruir a minha imagem. Aí eu comecei a ver que meu público começou a subir novamente com pessoas de esquerda, de direita, de centro. Minhas visualizações dobraram, o número da... Você teve que se reposicionar, mudou muito o seu... reposicionar. E eu apaguei muitos vídeos de políticas também, porque eu estava sendo visto assim como um cara de extrema direita, e aí o cara não... E é difícil você, às vezes, explicar que aquilo ali é uma imposição da rede social. E eu não tenho medo nenhum de falar isso, porque, assim, como eu disse, ainda sou taxado hoje como se fosse um traidor da pátria. Teve uma vez que eu fiz um vídeo, cara, não sei se tá de boa falar aqui, por exemplo, mas eu vou falar. Doa quem doer. Eu fiz um vídeo sobre o seguinte, eu tava bem na época que estavam falando assim, ó, fala bem de Bolsonaro lá. Tá, beleza, tava gerando conteúdo. Aí chegou um momento que eu falei, cara, eu parei de fazer conteúdo disso. Aí o Bolsonaro tava sendo julgado por aqueles crimes que supostamente ele não cometeu, né? E lá, diante do Alexandre de Moraes, ele pegou e falou assim, aquele povo que estava lá na frente das bases do exército são loucos, não pedi para ninguém ficar lá, eu não tenho culpa deles ter ido para lá, o problema é deles. Eu pensei assim, eu falei, cara, eu fiz um vídeo, eu falei, galera,
presta atenção no que o Bolsonaro falou aqui. Vocês sabem que eu sempre falei bem. Cara, eu acho que eu do vi Bolsonaro. esse vídeo seu. Então, eu tive que apagar o vídeo porque eu sofri tanto hate depois das mesmas pessoas que me defendiam, das mesmas pessoas que me apoiavam, das mesmas pessoas que falavam bem de mim. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, vamos largar de fanatismo, porque é o seguinte... Aquilo ali, tipo, no mínimo, sem tomar um lado, mas com quem tava ali. É uma traição, né? Com quem foi lá, cara, que tá preso. Exatamente. Cara, se eu fosse, por exemplo, um líder político, seja de direita ou seja de esquerda, alguém foi lá na frente do exército. Gritar meu nome. Gritar por mim. Eu vou chamar esse povo de louco, eu vou falar, gente, sabe o que eu faria no meu caso? Cara, Alexandre de Moraes, me prende. Solta todos aqueles outros que fizeram essa loucura em meu nome. O cara ia ser reeleito na próxima, né? Exatamente, cara. Mas, assim, fui julgado, fui, massacrado por conta disso. As pessoas não conseguem entender que a minha voz ecoa para o povo, seja lá você de esquerda, de direita, de centro. É pelo povo, gente. Cara, é só isso. Eu quero poder um dia viver aquilo que eu vivi lá atrás, Murilo. Que sabe o quê? Sabe como que era? A minha mãe votava, por exemplo... As primeiras eleições do Lula, eu votei pro Lula. Lá atrás, eu falo há muito tempo atrás. A primeira vez que ele elegeu. Votei para ele, minha mãe votou para ele, aí meu pai votou para outro, aí meu amigo votou para outro. E a gente, no final das contas, a gente fazia um churrasco, cara. E tava tudo certo. Você votou nesse, eu votei naquele. E tava tudo bem. Então, a minha vontade um dia é acabar com essa polarização e todos os amigos que brigaram por conta de política voltar a se abraçar, voltar... Isso não existe, cara. Tá tão pesado. E a briga, existe uma briga assim do cara, por exemplo, parou de falar com mãe, parou de falar com o irmão, cara. Família separaram, Família. Né? Exemplo disso é o Bruno Gagliasso com o outro, que é o irmão dele, que é de direito. Cara, os caras pararam de falar, cara. Que isso? Sim. É tipo assim, chegamos numa situação onde não existe um meio termo, não existe equilíbrio, não existe uma razão para você falar assim, ó, tudo bem, tá errado aqui, vamos brigar junto? Vamos pegar você de esquerda, você de centro, você de direita. Vamos brigar pela causa que importa? Não. O cara, ele tem Bolsonaro como Deus de um lado e o Lula como Deus de outro. Sim. Então, como que chega no equilíbrio assim? Porque é extremo dos dois lados. E eu falei, não, eu não vou... E muito ego, né? Que as pessoas, aquele que perdeu ou que ganhou não tem... Não aceita não também. Aceita, tipo assim, pedir desculpa. Não pedir desculpa, mas, ó, vamos largar a mão disso aí, esquece isso daí, né? Não tem. E pra gente que gera conteúdo, cara, é muito perigoso. Ainda bem que as pessoas não conseguem me identificar na rua. Porque se conseguisse, eu tava ferrado. Era, assim, eu sofria muito hate. Você não tá entendendo. E a gente também... Não, mas 3% é de Cuiabá. Não, de público, né? 3% do meu público é de Cuiabá. Se eu tivesse com a mesma aparência que eu tenho no vídeo, porque tem filtro e tal, talvez podia ser reconhecido, porque uma vez me reconheceram no mercado. Olharam assim, mas assim, foi difícil, não foi assim logo de cara. Eu cara, você não é aquele, o Léo Camarim que gera conteúdo? Falando, não sou eu não. Eu tinha medo. Ah, cara, sério? Tá doido, eu tinha medo, não. Eu falei, não sei eu não. Pareço? Você me... Parecido, um pouco, parecido. Só que, ele falou assim, só que você tem bastante marca de expressão e no vídeo lá o cara não tem. Eu falei, obrigado por me chamar de velho. Falou. Já me reconheceram. Assim, desculpe, mas assim, você parece um pouco mais velho, né? Mas parece. Já me reconheceram já, mas tipo assim, você não estava entrevistando outro dia fulano e tal, assim, o meu não tem como, né? Cabeludo, tudo, não é? Mas ainda bem que me lembrar de uma coisa positiva, né? Tipo assim, você estava entrevistando o Elias Neto, pô, legal, aquele corte lá do Elias Neto, tal. E aí desse jeito foi legal ser reconhecido, né? E querendo ou não, seu conteúdo também é de boa, cara. É bem tranquilo. Você não tem esse... Porque, para quem me acompanha, tem visto que os conteúdos que eu tenho gerado tá mais voltado para curiosidade. Sim. Tem uma coisa que eu ainda falo sobre, por exemplo, a luta de Popó com o Vanderlei Silva, que aconteceu aquele desastre ali lá. E um pouco antes... A questão do porquê que o Popó, né, recusa lutar com alguns
lutadores de MMA por conta disso que aconteceu. Às vezes o lutador, não estou generalizando, o cara pega, ele não tem uma regra, porque vamos supor, você tá apanhando no boxe, cara, você que luta Muay Thai, você vai querer usar o joelho. A luta, e o boxe ele é muito mais leal, né? Mas, e você vê, acho que é da cultura também do MMA, os caras muito se ameaçam fora de ringue. Sim. Tinha uns até que briga direto na rua, se tromba no bar e quebra. E a galera do boxe não submete a isso, até porque os prêmios, um nível de grana, de glamour que tinha no boxe é muito maior. Então, tipo assim, diferenciado. Pro cara do boxe, assim, não é nada contra. Eu gosto mais de assistir MMA. Só que o cara do boxe, ele tá descendo lá embaixo para jogar, para lutar com, entendeu? Sim. Ele tá fazendo um downgrade ali, ele tá dando espaço pro cara do MMA brilhar, entendeu? É ele que tá dando a honra pro cara lutar com ele. Aí acontece aquilo, o filho do Popó fez errado lá e tal, né? Mas você vê um cara dando cabeçada no seu pai também ali durante Emocional, né? É porque no caso, o que acontece? O boxe, como você disse, né? O boxe, o judô, eles têm, assim, é como se eles fossem os intelectuais da luta. Tem uma certa marcial, postura. né? Tem uma certa postura, uma reverência, tipo, eu acho que até o Kung Fu tem um pouco disso. Mas o MMA, que envolve, por exemplo, Jiu-Jitsu, Taekwondo, Muay Thai, várias lutas marciais ao mesmo tempo, então você pode brigar de qualquer jeito, como se fosse uma luta livre. E ali... Então tem uma liberdade maior. Sim, eu acho que isso atrai também, não quero de novo generalizar, mas atrai muita gente que tem uma essência violenta, né? Então é uma maneira da pessoa canalizar essa violência, extravasar, ela vira um atleta, ela direciona, isso é muito bom, isso aí salva muitas pessoas, né? Isso salvou muitas pessoas, mas eu acho que aqueles que têm uma origem, com a essência violenta, né? Aí são esses caras que tem muito, você pode puxar aí, que você vai ver a história de um monte de lutador famoso, renomado, que um outro, ele se trombava num bar, dava uma porrada. O Vanderlei mesmo tem muita dessas histórias de intimidar os outros e tal. Então, foi pai. Tipo assim, não generalizando, né, que não é todo mundo que faz isso, mas é um tipo de cultura, talvez, do esporte, de ter isso, porque, cara, no sangue frio ali, você é um lutador de MMA, levando jab, direita, esquerda, gancho do Popó. Na hora ali, o cara usou umas 3 cabeçadas ali, ele quase usou o joelho. Eu assisti um trecho da luta, o Vanderlei Silva, ele quase que usou o joelho. Ele ia dar uma joelhada na cara do Popó, porque ele manja de Muay Thai. Eu falei, puta, cara, é complicado. Aí eu fiz um vídeo falando, galera, aí ó, vocês que falam bobagem, fala mal do Popó, por que ele não aceita e por que ele não aceitou lutar com o Belfort, tá aí. Sim. Vocês conseguiram entender? Porque vocês enchem a bola dos lutadores de MMA, criticam o Popó porque ele só aceita lutar com o influenciador, e vocês não entendem o propósito dele estar lutando com os influenciadores. Qual que é o propósito? Ele quer levar o nome do boxe, ele quer fazer daquilo ali um show, é óbvio, e ganhar dinheiro. E ele foi indicado para o Hall da Fama do boxe internacional. Ele é assim o suprassumo do boxe no Brasil. Pra galera, a geração Z que veio depois aí, né? Porque o estouro do MMA é dos anos 2000 pra cá, né? E tem esse hype que o MMA tá, o UFC e tudo mais. Mas o outro não sabe o quão grande é o boxe ainda. Ele só não tá nesse hype, mas ixi, é outro nível, o tamanho do prêmio dos caras. Ixi, mano, o cara luta uma luta no ano, duas é muito assim. E nosso prêmio e tudo mais, a preparação, um soco de um a luva, por exemplo, que o Popó usa para lutar com os caras, não pode ser uma luva de boxe mesmo, você sabia? Não, porque o cara um cara que não é boxeador não aguenta, porque ela é bem mais fina, ela vai arrebentar o cara que não é do boxe. Entendi. Então ele usa ele fala não sei quantas onças, que é uma luva mais fofa, para ele lutar com esse pessoal que não é boxeador mesmo, entendeu?
Entendi. Então, só por esse lado aí já... Entendeu? Detalhe, o Popó tava com 20 quilos tem 20 quilos a menos do que o Vanderlei. É outra questão. Outra questão também que então, influencia. tipo assim... ele tava... E ainda sem colocar a força total ali. Ele tava fazendo o show ali, né? Sim, exatamente. E aí, o que aconteceu? Desclassificou, né, o Vanderlei por conta das cabeçadas. Gerou aquela polêmica toda, né? Uhum. E aí já até voltando para aquela questão do porquê que eu gero conteúdo, eu comecei a gerar esse tipo de conteúdo, porque é um conteúdo que atrai o público, né? Posso te dar, desculpa te cortar, mas posso te dar a sugestão de já que a luta tá em, né, no hypado esses dias. Lembra do caso do Mike Tyson mordendo a orelha do Evander Holyfield? Lembro. Lembra desse caso? Uhum. Cara, surgiu um cara mostrando que o Evander Holyfield, naquela luta, ele antes do Tyson perder a cabeça, ele fez várias vezes o que o Vanderlei fez. Ele deu várias cabeçadas. Tem um vídeo tem um close do Tyson falando assim, ó, bateu na minha cabeça em inglês, né? Então Holyfield fez isso. Ele deu soco abaixo da linha da cintura. Ele fez ele minou um pouquinho o Mike Tyson perdeu a cabeça, mas isso nunca foi visto esse lado. Cara, se eu achar esse vídeo, eu posso mandar pra você se você quiser, sei lá, fazer um apanhado disso daí, né? Porque dá um conteúdo bom. Porque como tá hypado essa questão do Vanderlei, né? E tem aquela luta épica que teve lá no passado. Cara, eu falei, caramba, nunca vi esse lado. Aí mostrou, e ele mostra, olha aqui, o cara dando soco abaixo da linha da cintura. Cabeçada, ele deu várias cabeçadas assim. E detalhe, não era cabeçada era de 2 boxeadores, era outra pegada, mano. E peso pesado ainda. De peso pesado. Então, né? Isso aí é uma curiosidade interessante que dá pra fazer um vídeo aí que viraliza por conta da hype aqui do Vanderlei Silva com o Popó. Sim, se você pegar esse gancho, você acha que o Vanderlei não foi legal? Olha lá. Aí, pá, você faz vê lá e depois você... Então foi meio injustiçado, né, cara? O Tyson, né? Porque tipo assim, o cara já é você já tá com um cara que é duro na queda, contra já é difícil. Pro Mike Tyson, que é um cara já, né, alto nível. Aí o Evander tá, né, e ainda usando, putz, já fica mais difícil a parada, você perde a cabeça mesmo. Ainda Mike Tyson já não tinha muita, né? Cara, esse aí era um lutador estourado, hein? Cara, é verdade. Não, e um cara que se regenerou, assim, ele perdeu tudo. Ele cresceu através da luta. Aí depois que ele ficou famoso e rico, ele fez um monte de merda. E agora ele se regenerou depois de velho, né? É um cara mó da paz, é um cara... Sim, inclusive ele tá vivendo um momento tão triste agora. Eu vi uma notícia recente dele que ele mal tá conseguindo andar. Ele tá andando por conta de remédios, com várias dores articulares, assim, na ciática, na coluna... Tipo, só base de remédio, cara. Tá assim, tipo, realmente precário. Coisa da vida, né? O reflexo luta, da né? própria luta, né? E às vezes o que mais causa também nesses lutadores são problemas cerebrais, né? Degenerativos. Isso. Né? Jogador de futebol americano. Tem até um filme, né, que fizeram, né? Fizeram um filme. Tinha jogador de futebol americano que tava cometendo suicídio e tal, e aí tem um filme que teve um doutor que ele e aí tinha os estudos, né? Só que a organização grande lá não dava atenção para esse lado aí, né? Tem um filme que é uma história real com o Will Smith, se eu não me engano, que foi o professor lá, o médico que fez os estudos, mas ele teve que lutar contra tudo e contra todos para ter reconhecido Cara, é triste, né? Tem profissões que, infelizmente, você tem uma consequência com o tempo, né, cara? Sim. E aí, fazendo um resumo da questão lá que eu tinha falado pra você, né, da luta. A luta inclusive, foi o último vídeo que eu gerei. Depois dessa luta, eu fiz um outro vídeo do biólogo Henrique. Sim. Você ficou sabendo que ele aqui salvou uma vida? Eu vi interessante isso. Já conta essa história pra gente aí. Então, o que acontece? Ele estava no hotel e daí ele viu uma confusão acontecendo nesse hotel Getúlio, aqui na Getúlio, né? E daí ele viu uma pessoa gritando, aquela bagunça, aquela baderna e tal. E falou, pô, cara, o que tá acontecendo aí?
Aí ele falou, eu vou deixar quieto, os seguranças vão tomar conta disso. Quando ele olha para o lado, e tinha um grupo de pessoas gagas, e ele viu uma pessoa gritando, tipo assim, o gago gritando do jeito dele lá. E ele estava comendo, né? Tava na praça de alimentação lá, tal, no restaurante. E a pessoa engasgou. E nesse momento que a pessoa engasgou, ele foi lá para fazer a manobra de... Que eu não sei o nome Tem agora. um nome, né? Eu não sei o nome, mas assim, ele tentou lá, tal, e o cara meio pesado, tentou. E até que ele conseguiu. E teve um momento que parece que ele quase perdeu o cara, que o cara ficou meio que sem ar. Caramba. E aí ele desesperou, mas ele não desistiu. E foi até que ele conseguiu salvar essa pessoa, né? Voltou a respirar. E aí ele fez um vídeo, cara. Um vídeo bastante emocionado, falando que era realmente para ele estar aqui em Cuiabá. Parece que foi uma missão na vida dele. Ele veio aqui e salvou uma vida. Maravilha, Esse vídeo dele repercutiu muito, porque, cara... E eu sempre entro nos comentários para ver o que as pessoas vão falar, né, cara? E é aquilo que eu já imaginava. Tipo, as pessoas, poxa, cara, essa foi uma missão. Se era para estar realmente aí... Sim. E ele chorando, falando que conseguiu salvar essa vida, que se ele não tivesse salvo, já pensou, o cara vem lá do Rio de Janeiro aqui, e aí uma pessoa morre assim na mão dele. Por mais que não é culpa dele, mas querendo ou não, né, ele tava ali meio que foi lançado pelo destino ali para salvar uma vida. O fato de acontecer isso perto de um cara que sabe, né? Que soube como proceder. E foi no mesmo dia que ele foi no seu podcast? Foi, cara, no mesmo dia. Então cara. você também teve de primeira mão ali, Ele contou isso pra você. O que acontece? Depois do podcast, eu levei ele lá no evento que ele tava tendo, que ele ia ter lá no Centro de Eventos Pantanal, que é o PET, é o evento PET,